Bom, gente, o país foi surpreendido essa noite com o decreto assinado pelo presidente concedendo a graça em favor do deputado Daniel Silveira, condenado ontem por quase unanimidade no Supremo Tribunal Federal por diversos crimes, com foco em crimes contra a ordem constitucional. Ao longo do dia de hoje, as redes bolsonaristas foram palco para diversas manifestações sugerindo ao presidente que tomasse essa atitude que ele acabou tomando. Eu não sou advogado, ainda que eu esteja acompanhando os debates na mídia, com juristas, também nas redes sociais, com as diversas opiniões, mas o que eu considero fundamental para a nossa análise é o que significa isso do ponto de vista político. Quer dizer, quais são as consequências? É óbvio que o presidente dá uma resposta imediata para atender a sua base mais radical, que continua se alimentando dos discursos de ataque ao Supremo e como um dos elementos do ataque principal, que é o pano de fundo, o ataque às instituições democráticas, que tem sido a marca do governo Bolsonaro desde a campanha e desde que tomou posse. Quais são as consequências políticas que nós podemos esperar? É óbvio que o Supremo será chamado a se manifestar sobre esse decreto. Segundo os juristas que estão falando na mídia, existem várias interpretações que podem fazer com que o Supremo decida pela inconstitucionalidade do decreto. Porém, quando o presidente toma essa decisão e divulga a decisão antes mesmo dela sair publicada no Diário Oficial, numa rede social, numa live, ele manda um recado claro: estou aqui e vou continuar esticando a corda. Ao esticar a corda, do lado dele, como nós que defendemos o Estado democrático de direito, como nós devemos reagir? Primeiro, não acho que seja adequado, não me parece adequado, reagir com impulso e com fígado. Por exemplo, esperar que o Supremo decida de ofício considerar o decreto inconstitucional. Acho que a gente precisa, nesses próximos dias, mesmo considerando o período de feriado, nós precisamos juntar as forças suprapartidárias que defendem a democracia, seja no Congresso, seja na sociedade, para deixar claro que esse tipo de decreto é evidentemente uma provocação e, mais do que uma provocação, é um atentado à democracia. Por outro lado, não podemos cair na armadilha que o Bolsonaro vive aprontando e colocando para todo mundo, e a maioria cai, que é ele criar fatos que gerem discussão, tirando do foco outros assuntos que levam ao seu desgaste, como, por exemplo, a recente corrupção no MEC. Como foi também no caso da Covaxin, descoberta durante a CPI da pandemia. Enfim, essa é uma estratégia já conhecida de Bolsonaro e que as forças democráticas precisam aprender a enfrentar. Não se enfrenta isso com fígado, não se enfrenta isso chamando do que ele é, autocrático, uma pessoa que apresenta comportamentos comuns a regimes fascistas e nazistas. Agora, objetivamente, o que fazer? Na minha opinião, só nos resta a nós que representamos ou que participamos das forças democráticas vivas da sociedade, condenar essa ação e exigir, por meio do próprio Supremo, e exigir no Congresso, uma anulação desse decreto. E quando eu falo anulação, não estou entrando no mérito da discussão jurídica, mas da ação política. Por fim, há uma discussão se essa esticada de corda que ele fez vai trazer benefícios políticos eleitorais para ele ou não. Na minha opinião, os benefícios que trazem, que vêm junto, são exatamente aqueles de dar uma resposta às críticas que ele vem sofrendo da sua base mais radical, de que ele deixa os seus amigos pelo meio do caminho,
Tem vários memes nas redes sociais falando disso. Então, ele agora dá uma resposta dizendo assim, não deixo não, estou ali junto, defendendo o meu aliado. Nossa briga não termina agora e nem começou agora. Nossa luta é para construir uma alternativa que seja capaz não apenas de derrotar Bolsonaro nas urnas em outubro, mas de construir um futuro governo que seja capaz de apontar para um caminho de pacificação do país, numa grande concertação nacional que nos tire do buraco econômico, que nos garanta um Estado que melhore o quadro de justiça social e, acima de tudo, a defesa inarredável da democracia. Esse deve ser o nosso compromisso inadiável e inabalável. Não podemos cair em provocação. Temos que responder com inteligência e firmeza.